Olá a todos! Para começar este comitê de disciplina religiosa, vamos primeiro nos apresentar uns aos outros. Então, irmão Ian, você pode se apresentar? Sim, então cresci em uma família de testemunhas de Jeová e fui batizado em 2000. Meu percurso teocrático me levou a fazer parte de várias congregações e já participei e dirigi comitês de anciãos. Tive a alegria de servir nas construções, primeiro na França, depois internacionalmente. Também servi como betelita em 3 filiais diferentes, o que me permitiu conhecer alguns membros do corpo governante. Muito bem, obrigado. Irmão Sérgio, você pode se apresentar também? Sim, com prazer. Sou testemunha de Jeová desde 1992 e fui nomeado ancião em 2005. Também dirigi comitês de disciplina religiosa, conhecidos como CDR, que são, na verdade, reuniões nas quais se tratam problemas relacionados a pecados graves cometidos por alguns membros da congregação de forma voluntária, deliberada e muitas vezes repetida. Isso exige, portanto, uma atenção especial para poder ajudar a pessoa, sendo esse geralmente o objetivo final dessas reuniões. Também servi como pioneiro permanente por muitos anos em países ou territórios onde a nossa obra cristã de evangelização é oficialmente proibida, o que me levou a colaborar de perto com supervisores dessas atividades, acompanhando-os em missões às vezes arriscadas para ajudar irmãos isolados ou em perigo. Muito bem, obrigado. Quanto a mim, irmão Moisés, sou batizado desde 1985. Fui nomeado ancião em 1998, então tive a oportunidade de liderar comitês de disciplina religiosa. Então, vamos começar esta reunião com uma oração. Sérgio, você poderia fazer a oração, por favor? Sim, vamos orar a Jeová? Soberano Senhor Jeová, nós te louvamos, te agradecemos por nos ter dado a oportunidade de nos reunir aqui em um comitê de disciplina religiosa a fim de podermos falar sobre a tua palavra e, acima de tudo, de prestar a justiça conforme estabelecida pelos Escritos. Soberano Senhor Jeová, que o teu Espírito Santo nos guie, nos acompanhe, para que possamos, com o espírito de ajudar e de buscar a harmonia e a unidade da congregação, ser acompanhados pelo teu Espírito Santo e pela sabedoria que nos será concedida, a fim de fazer o que é justo. Na verdade, Pai, nós somos apenas simples instrumentos. É o Senhor quem faz justiça. Que possas fazê-lo em favor das tuas verdadeiras vidas para a glória do teu nome. Tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como anciãos, seguimos as instruções do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, cujo acrônimo é SFL, e aqui então vou citar o SFL capítulo 12, ponto número 1. Quando ficam sabendo que uma falta grave foi cometida, os anciãos devem agir sem demora para proteger a congregação e ajudar os transgressores, conforme Judas, versículo 4. Se os anciãos negligenciarem tratar de tais assuntos, isso pode impedir a atuação do Espírito Santo de Jeová sobre a congregação. Os anciãos devem, antes de tudo, certificar-se de que a falta é suficientemente grave para justificar a formação de um comitê de disciplina religiosa. Desde os acontecimentos de 2021, quando o corpo governante incentivou as testemunhas de Jeová do mundo inteiro a se vacinarem e isso levou à morte de alguns deles, escrevemos individualmente aos membros do corpo governante para alertá-los. Levou tempo para reunirmos um comitê de pelo menos 3 anciãos, pois os anciãos estavam tão atônitos que foi preciso se organizar fora da direção do corpo governante. O objetivo desse comitê de anciãos é estabelecer os pecados e ajudar os pecadores a se arrependerem. Com benevolência, reservamos um tempo para observar com paciência se esses irmãos poderiam por si mesmos perceber a gravidade de suas ações e mudar de conduta. Mas, infelizmente, cada uma de suas novas aparições demonstrava claramente que nossos irmãos continuavam seguindo na direção errada, sem pensar em se arrepender de sua falta. Então decidimos convocar, no mês de junho de 2025, ou seja, no mês passado, cada irmão envolvido por meio de uma carta registrada com aviso de recebimento. Portanto, temos certeza de que eles receberam essa correspondência. Lamentamos que nenhum deles tenha feito o esforço de atender a essa convocação, que dizia respeito aos seguintes pecados: conduta indigna e insolente, SFL capítulo 12, ponto 16. Mentiras maliciosas e intencionais, falso testemunho, capítulo 12, ponto 22 da SFL. Ex-bandido, SFL 12,24, homicídio,
SFL 12,38. Apostasia, SFL 12,39. Então, começamos relembrando os fatos e ouvimos você, irmão Ian. Lembramos que os irmãos do corpo governante convocados perante esta comissão de anciãos são apenas aqueles que participaram ativamente da atualização de notícias que ocorreu entre 2021 e 2022 no JW.org. Os irmãos convocados são, portanto, os seguintes: David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Herd, Garrett Lush, Mark Sanderson, Anthony Morris III. Nossos queridos irmãos são acusados de terem incitado, com uma insistência particular, todos os mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo, além dos 13 milhões de simpatizantes, a aceitarem uma terapia comumente chamada de vacinação contra a Covid-19. Esta comissão de anciãos se esforçou para buscar as razões que motivaram o corpo governante em sua decisão de apoiar um tratamento médico em particular. O fato de aceitar ou não um tratamento médico é uma decisão que depende do direito de cada pessoa, de acordo com seu estado de saúde e suas preferências. O indivíduo deve poder consentir livremente e sem qualquer pressão ou coação externa ao tratamento de sua escolha. A posição defendida pelo corpo governante está, portanto, em oposição à liberdade cristã e constitui uma séria violação dos princípios bíblicos, especialmente aqueles da Carta aos Romanos, capítulo 14, e da primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8. Além do aspecto moral já mencionado, os discursos feitos pelos irmãos acusados e convocados para este comitê constituem uma clara violação das leis humanas relacionadas ao exercício da liberdade individual dos irmãos e irmãs. Por exemplo, a Resolução 2361, adotada em 28 de janeiro de 2021 pelo Conselho da Europa, que estipula nos artigos 7.3.1 e 7.3.2 que a vacinação não deve ser obrigatória e que ninguém deve sofrer pressão política, social ou de qualquer outro tipo para se vacinar. Se ele ou ela não quiser fazê-lo pessoalmente, ninguém deverá ser vítima de qualquer discriminação por não ter sido vacinado devido aos potenciais riscos para a sua saúde ou por não querer se vacinar de forma alguma. Fim da citação. Já que eles incentivaram toda a comunidade das testemunhas de Jeová a se submeter à injeção desses produtos médicos experimentais, o pior foi alcançado quando as consequências, obrigado. Inevitavelmente, consequências dramáticas se manifestaram, ou seja, efeitos colaterais que levaram a doenças e fatalidades mortais. Isso aconteceu em um momento em que muitos companheiros não queriam ser vacinados. Até hoje, em 2025, nossos irmãos, que ainda são membros do corpo governante, continuam incentivando essas aplicações de injeções. O conteúdo de nossas publicações, como Examinemos as Escrituras cada dia, a Sentinela ou nossas reuniões em 2025 demonstra isso. Por exemplo, na reunião Vida Cristã e Ministério da Semana de 3 a 9 de março de 2025, sob o tema Mostremos nossa confiança na Organização de Jeová, ponto de atualidade número 9 do Corpo Governante de 2021, destacamos duas citações da apresentação do irmão David Splane. Estou convencido de que Jeová torna seus servos perspicazes para que permaneçam na terra dos vivos, como diz o Salmo. Segunda citação. Jeová permitiria que o corpo governante e seus assistentes, os missionários, a imensa maioria dos betelitas e outros servos de tempo integral seguissem medidas de proteção ou recebessem uma vacina se isso fosse perigoso para eles? Lembramos-nos dessas diferentes intervenções do irmão Splane. Muito bem. Irmão Sérgio. Diante da gravidade dos fatos e de suas consequências para a saúde dos irmãos, para a vida deles, e considerando que, por causa disso, também houve a quebra da unidade cristã em muitas congregações ao redor do mundo, muitos irmãos e irmãs acabaram ficando divididos, ostracizados, desassociados, difamados e deixados de lado. Seus apelos por ajuda, por serem ouvidos, por reconciliação e pela busca da paz. Esses apelos pela paz, evidentemente, não foram ouvidos.
Uma atitude como essa, expressa por esse corpo governante, parece estar longe de refletir a personalidade cheia de amor do nosso Deus Jeová e do nosso bom pastor Jesus Cristo. Por todas essas razões e muitas outras, o comitê que foi formado procurou, em especial, saber o seguinte da parte dos irmãos acusados. Junto ao irmão Mark Sanderson, que fez o Boletim de Atualidades número 4 em 2021. Qual é o nosso ponto de vista sobre a vacinação? As testemunhas de Jeová não são contra a vacinação. Irmão Mark Sanderson, o comitê queria saber em quais fontes bíblicas você se baseou para declarar que as testemunhas de Jeová não tinham nenhuma objeção religiosa contra a vacinação? Irmão Mark, ao mencionar que 50% dos irmãos de Betel haviam sido vacinados, por que ele não quis manter uma estrita e rigorosa neutralidade, mencionando expressamente também os outros 50% da população que, por suas próprias razões, não quiseram se vacinar? Junto ao irmão Stephen Lett, que fez o Boletim de Atualidades número 8 do mesmo ano de 2020, dado que temos essas informações, queremos que você saiba o que sabemos. falar. Você mencionou uma equipe de irmãos que foram delegados pelo corpo governante para testar a confiabilidade das vacinas de mRNA, que foram então recomendadas a irmãos e irmãs ao redor do mundo. O comitê quer saber quem são esses irmãos e a quais serviços eles pertencem dentro do Betel ou em outros lugares. Quais são as qualificações oficiais deles para serem considerados competentes em saúde pública, área para a qual foram designados pelo corpo governante? O corpo governante. Dos 99% de irmãos vacinados dentro de Betel, como poderíamos saber, irmão Lett, com total transparência, quantos foram vacinados por vontade e convicção pessoal e quantos o fizeram por obrigação? Lembro ao irmão Lett o artigo publicado em nosso site, www.org, com o tema, cito, "Um cristão pode aceitar tratamentos médicos?" Esse artigo levanta duas perguntas, entre outras, quando o cristão é chamado a escolher um tratamento médico. E essa pergunta quero fazer ao irmão Lett. A pergunta é a seguinte: tenho uma ideia clara do tratamento que está sendo proposto para mim? E o conselho diz, cito, "A Bíblia aconselha a buscar informações confiáveis em vez de acreditar em tudo o que se ouve." O texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 15, é citado. Segundo ponto do artigo, relacionado à pergunta, devo pedir uma segunda ou terceira opinião médica? O comentário sobre a questão diz, pode ser útil consultar muitos conselheiros, especialmente se você tiver um problema de saúde grave. Provérbios, capítulo 15, versículo 22, é citado. Bem, isso faz parte, irmão Lett, dos ensinamentos de sabedoria que você sempre nos transmitiu até agora. Irmão Lett, você está seguro em relação a esses pontos, tendo uma ideia clara do que propunha aos seus irmãos com essa vacinação? Você sabia que essas vacinas continham células de embriões de bebês humanos abortados? Que estavam presentes nessas vacinas de luciferase, que a empresa Moderna falava dessas vacinas não tanto como produtos médicos, mas sim como dispositivos eletrônicos em escala nanométrica pela ajuda. Ao recomendar aos irmãos e irmãs em tempo integral que se vacinassem sob pena de perder privilégios ou sofrer outros tipos de tratamento injusto, vocês realmente lhes deram a oportunidade de respeitar o ponto 2 deste artigo, ou seja, aconselhar-se, buscar conselhos de várias pessoas antes de tomar uma decisão. Vocês percebem que estavam fazendo com que eles violassem o princípio bíblico contido em Provérbios 15, 22, também mencionado neste artigo? O comitê pode ter acesso livre aos seus irmãos e irmãs? E permitir que cada um deles compartilhe seus testemunhos conosco por meio de e-mails que poderíamos disponibilizar para eles. Quais foram os fatos que eles coletaram para falar favoravelmente sobre essas injeções e recomendar esses produtos? O comitê também quer saber, irmão Lett, podemos ter acesso ao conteúdo dos documentos que eles consultaram?
Podemos saber em detalhes? De quais órgãos do governo americano ou organizações internacionais eles coletaram suas informações? Estamos cientes de que isso não se trata de um estudo científico, mas podemos transmitir a vocês o que nossos irmãos observaram. Quando você reconhece que o relatório dos irmãos enviados para se informar sobre essas vacinas não é uma referência científica, então o que é? E por que o corpo governante apresenta aos 8 milhões de testemunhas de Jeová um estudo não científico como modelo, sendo que a gravidade da situação exigia recorrer aos estudos científicos mais avançados? Como o corpo governante teria reagido se um irmão ou uma irmã na congregação tivesse recomendado que vocês tomassem um medicamento com base apenas em suas próprias observações e conclusões não científicas? Vocês teriam levado isso a sério? Irmão Leque, você tem consciência de que, ao pedir aos irmãos para aplicarem Romanos 13, que incentiva os cristãos a se submeterem às autoridades governamentais deste mundo, você estava, na verdade, pedindo que eles se conformassem com as políticas públicas de vacinação obrigatória, que em muitos países eram, na realidade, leis ilegais, pois foram adotadas em violação à própria Constituição do país? Essas leis e regulamentos estavam desde o início em contradição com as leis superiores existentes e, portanto, já eram inerentemente conflitantes, portanto, ilegítimo. Por exemplo, o Código de Ética Médica garante aos cidadãos o direito ao consentimento livre e informado na escolha do tratamento médico. Isso está em contradição com a obrigação de vacinação. Então, como podem leis tão legítimas em si mesmas não o ser em relação às de Deus? Obrigado, irmão Ian e irmão Sérgio, por suas contribuições. Interessante e criterioso. Quanto a mim, vamos assistir a um trecho da notícia número 6 de 2021, apresentada pelo irmão Herd. Em outras partes do mundo, a vacinação retardou a propagação do vírus. Agora vou me dirigir pessoalmente ao irmão Herd. Ao afirmar diante dos irmãos do mundo inteiro que as vacinas contra a Covid-19 haviam freado a propagação da doença em algumas regiões do mundo, você não estava dizendo uma mentira? Em quais dados você se baseou? Você pode nos fornecer essas fontes? Como é possível que, em 10 de outubro de 2022, Janine Small, então presidente dos mercados internacionais desenvolvidos da Pfizer, tenha afirmado diante do Parlamento Europeu que nenhum teste de eficácia contra a transmissão do vírus havia sido realizado? Se nenhum teste havia sido feito pelo próprio fabricante, como você podia afirmar que isso freava a propagação? O SFL, ou seja, o Standard for Life, diz no capítulo 12 e no ponto 22, de forma muito clara, sobre menções maliciosos e intencionais. O parágrafo, que é bastante explícito, diz o seguinte: toda e qualquer mentira é absolutamente condenável. Uma mentira maliciosa é dita com a intenção de prejudicar. Esperamos que não tenha sido o seu caso, mas o parágrafo também diz o seguinte: essas mentiras não são simples exageros dos fatos nem declarações enganosas sobre assuntos de pouca importância e com consequências relativamente limitadas. E então podemos dizer que essa mentira teve consequências muito graves. E o parágrafo do SFL cita Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, que diz o seguinte: há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta. Uma falsa testemunha que mente como respira, e qualquer um que semeia discórdia entre irmãos. Evidentemente, irmão Herd, você mentiu como se fosse natural, ou seja, sem nenhum constrangimento. E as consequências dessa mentira trouxeram disputas entre irmãos. Os irmãos começaram a criticar uns aos outros. Alguns não aceitavam receber outros irmãos em suas casas. Alguns ficaram feridos, outros morreram. Vamos agora ouvir outro trecho do vídeo do nosso irmão Herd com atenção. Fazemos o máximo para ajudar os betelitas e outros servos especiais de tempo integral a se vacinarem, se assim desejarem. Ao dizer que o corpo governante faz tudo o que pode para disponibilizar vacinas aos betelitas, você acha que estava permanecendo neutro? Você acabou de mentir que a vacina era eficaz quando não era. E agora você fala sobre os betelitas, se eles desejam como se quisesse fazer crer que você os deixa livres.
Mas como você espera que eles façam uma escolha com toda a consciência se você mente para eles logo de cara? O capítulo 12.16 do SFL diz isso. Conduta indigna e descarada. A palavra grega traduzida como conduta indigna e descarada é aségeia. E ela se refere a atos que refletem um estado de espírito marcado pela falta de respeito, pelo desprezo às normas morais de Deus. Irmão Erd, você não respeita os betelitas porque os força, de maneira indireta e sem vergonha, a aceitar um produto que alguns jamais teriam aceitado de outra forma. Portanto, você realmente demonstrou uma conduta indigna e descarada. Indignas e descaradas. E o versículo bíblico citado no SFL é Efésios capítulo 4, versículo 19, que diz: tendo perdido todo o senso moral, eles se entregaram a uma conduta indigna e descarada para praticar com avidez toda sorte de impurezas. Sim, irmão Erd, você perdeu seu senso moral. Cada cristão é livre para escolher a forma como cuida da própria saúde. Cada um levará a sua própria carga, como diz outra passagem da Bíblia. E isso levou a todo tipo de impurezas. Basta ver os testemunhos dos irmãos e irmãs do mundo inteiro, feridos psicologicamente ou fisicamente, para perceber isso. Cito um entre tantos outros. Veja o que disse um dos nossos irmãos de 78 anos, batizado há 55 anos, que mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele disse isso em 20 de junho de 2024. Vemos nossos irmãos sofrerem por causa da vacina. Nossa família não teve nenhum efeito colateral da vacina, porque nós não a tomamos. Mas tivemos que ver nossos amigos morrerem de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, miocardite, turbocâncer. A lista de efeitos colaterais é longa demais para ser enumerada. Não há dúvida de que o corpo governante é responsável por uma dívida de sangue diante do nosso grande Criador, Jeová Deus. Lembrem-se das palavras de Paulo à congregação de Tessalônica. A apostasia deve vir primeiro antes do retorno de Cristo. Irmãos e irmãs, já chegamos lá. Cuidado com qualquer outra recomendação que saia da boca deles. Nossa família foi colocada de lado por causa da nossa posição sobre a vacina. Este é o testemunho do nosso irmão, fiel há 55 anos. Ele não é o único, há dezenas de casos como esse. Agora podemos assistir a um trecho do Ponto de Atualidades número 7 de 2021, apresentado pelo irmão Lush. Isso me faz lembrar o exemplo bíblico de Naamã. Por meio de um mensageiro, o profeta Eliseu disse a Naamã que ele seria curado da lepra se banhasse 7 vezes no Jordão. Como Naamã reagiu? Convido você a ler comigo 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Então Naamã ficou furioso e foi embora dizendo: eu pensei que ele sairia até mim e ficaria diante de mim, então oraria a Jeová, seu Deus, passando a mão sobre a minha lepra para me curar. O Abana e o Farpar, rios de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não posso me lavar neles para ficar puro? Então ele deu meia volta e partiu furioso. Naamã tinha sua própria opinião sobre como deveria ser curado. Ele tinha convicções fortes, mas Jeová via as coisas de forma diferente. Para ser curado, Naamã teria que se humilhar e se deixar guiar pelo servo que Jeová estava usando. Naamã teve dificuldade em aceitar isso, mas seus servos entenderam bem a situação. O que eles disseram para ele fazer e qual foi o resultado? Vamos ler os versículos 13 e 14. Seus servos foram até ele e disseram: Senhor, se o profeta tivesse pedido para o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não teria feito? Então, por que não ouvi-lo? Já que ele simplesmente disse para você se lavar e ficar puro. Naamã então desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, como o homem do verdadeiro Deus havia pedido. Então sua carne voltou a ser como a carne de um menino, e ele ficou puro. Que lição tiramos disso?
Assim como Naamã, podemos ter um pouco de dificuldade para aceitar certas coisas, especialmente se tivermos uma convicção forte. Mas uma coisa é certa: se seguirmos a orientação dada pelo canal que Jeová utiliza, seremos abençoados e, mais importante ainda, permaneceremos unidos. Relaxe. Você usou o exemplo de Naamã com o objetivo de nos convencer de que é bom para nós tomarmos a vacina contra a Covid-19, que deveria nos curar e nos fazer recuperar a carne de um menino. Você acha que a irmã do meu grupo de pregação, pioneira regular, que confiou em você em vez de seguir sua consciência, que lhe dizia que esse produto não era bom para ela e que sofreu de uma doença rara após cada dose da vacina, até finalmente morrer depois da última dose, é grata a você? O que você diz à família dela agora? O capítulo 12 do SFL.24 diz o seguinte: Escroquerie, calúnia. Croquer é enganar deliberadamente, usar um truque ou distorcer a verdade para induzir alguém a se desfazer de um bem valioso que lhe pertence. Portanto, você distorceu a verdade ao incitar os 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo todo a tomar um produto que levaria à morte de algumas delas. Isso é escroquerie. Você roubou a saúde dos seus irmãos e irmãs. Além disso, você fez isso em grupo organizado com todos os outros membros do corpo governante. O SFL, no capítulo 12.38, diz o seguinte: homicídio. Não somos culpados de derramar sangue apenas quando matamos alguém deliberadamente. Alguém também pode ser considerado culpado de derramamento de sangue se causar a morte de alguém por negligência. Você fez isso descuidadamente? Esperamos que sim. Mas sua negligência em não seguir os princípios cristãos contidos, por exemplo, na Sentinela de 15 de setembro de 2015, páginas 8 a 12, torna você culpado de derramar sangue por causar a morte de seus irmãos e irmãs. Isto é o que diz a Sentinela. Nem um escritório da filial, nem os anciãos de uma congregação estão autorizados a ditar a uma testemunha quais decisões tomar em relação a cuidados médicos, mesmo que esta pessoa pergunte o que deve fazer. Portanto, você violou um princípio que vocês, como corpo governante, haviam estabelecido alguns anos antes. Isso é um pecado grave. Você tem sangue nas mãos. Então, Frei Ryan, você quer intervir agora? Sim. Agora proponho que assistamos a 2 trechos do ponto de atualidade número 9 do Corpo Governante de 2021, apresentado pelo irmão Splane. Bem, sabemos que ele se preocupa com o nosso bem-estar espiritual. Mas e quanto ao nosso bem-estar físico, a nossa saúde? Será que ele se importa com isso? E nesse caso, como ele faz para nos dar bons conselhos, até mesmo nesse aspecto? Para responder, vamos refletir sobre a promessa que Jeová faz em Salmo 32, versículo 8. Conhecemos esse versículo, mas vamos analisá-lo sob um ângulo especial. Então, Salmo 32, versículo 8. Lemos: Eu, é Jeová quem fala, vou te tornar perspicaz e te ensinarei o caminho que deves seguir. Quero te aconselhar com o olhar sobre ti, mas nós, graças à organização de Jeová, recebemos instruções claras desde o início. Esse foi o primeiro ponto. Agora dirijo-me diretamente a você, irmão Splane. Você cita o Salmo 32, versículo 8, e menciona que Jeová nos mostra o caminho que devemos seguir. Então você dá o exemplo das medidas de proteção da lei mosaica. Claro, Jeová inspirou Moisés a escrever seu conselho. Elas foram inspiradas por Deus e transmitidas por um anjo. Entretanto, a orientação do corpo governante é inspirada e transmitida por um anjo? A questão se coloca, já que você afirma que Jeová age da mesma forma que no passado e nos dá instruções de saúde e salvação por meio de sua organização. Ao comparar os conselhos do corpo governante com os de Deus transmitidos por um anjo, você insinua que vocês 8 têm uma direção divina especial.
Poderíamos saber qual é essa direção? O raciocínio que você constrói é contrário ao que acreditamos e dizemos em nossas publicações. Tomemos, por exemplo, a volta da Terra. A Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, disse: o corpo governante não é inspirado nem infalível. Portanto, ele pode se enganar em questões doutrinárias ou de organização. É claro que Jesus não disse que seu escravo fiel produziria alimento espiritual perfeito. Fim da citação. Por que você não demonstra humildade ao relembrar essa informação? Além disso, por que não relembrar a história e explicar que, até a década de 1930, o escravo fiel e discreto era anti-vacina? Você afirma que o valor dos conselhos do corpo governante é equivalente ao de Moisés? Porque se a direção do corpo governante é divina, todos nós deveríamos nos alegrar com isso e aproveitar para permanecer no país dos vivos, não é mesmo? No entanto, Dave considera as palavras coletadas em 21 de fevereiro de 2024 de um companheiro de 49 anos que mora em Helena, nos Estados Unidos. Essa pessoa deu o seguinte título: totalmente vacinado, contraiu Covid e faleceu. No começo, minha tia e meu tio eram contra a vacina, mas depois de pressões constantes por parte do corpo governante, eles pensaram, como estava subentendido, que eles não teriam recomendado se não tivessem certeza. Então, ambos receberam 2 doses. Ambos acabaram pegando Covid-19. Meu tio tomou ivermectina e apresentou sintomas muito leves. Minha tia se recusou a tomar ivermectina. Ela estava com dificuldade para respirar. Ela acabou indo para o hospital, recebeu Remdesivir e faleceu em menos de 10 horas. 6 meses depois, meu tio teve um grave ataque cardíaco. Ele recebeu 4 stents e um marca-passo. Ele se arrepende profundamente de ter se vacinado e não entende por que a organização recomendou isso. Fim da citação. O que você sente em seu coração ao ouvir testemunhos como esse, David? Quando você afirma que Deus deseja que seu povo permaneça na terra dos vivos e, ao mesmo tempo, declara que Deus não permitiria que tomássemos vacinas contra a Covid que possam nos prejudicar. Como você explica agora que irmãos e irmãs morreram mesmo assim por causa dessa vacina? O que você sente por aqueles que ficaram feridos, incapacitados após essa vacina, ou por aqueles que desenvolveram doenças autoimunes, câncer agressivo, hemorragias, paralisia, distúrbios neurológicos, doenças cardíacas, amputações e outras calamidades causadas por essas injeções? Você entende que, ao colocar suas palavras no mesmo nível das inspiradas por Jeová, você peca contra ele por blasfêmia? Você coloca a vontade da deusa grega da medicina, Hígia, no lugar da vontade de Jeová? Ao usar sua figura de autoridade moral, você se torna culpado de homicídio contra seus próprios irmãos. Você usa Moisés em seu discurso, então eu também usarei esse mesmo profeta para te repreender. Encontramos esses versículos no que chamamos de 10 mandamentos. Êxodo 27. Você não deve usar o nome de Jeová, seu Deus, de maneira indigna, pois Jeová não deixará impune aquele que usar seu nome de maneira indigna. E Êxodo 20:13. Você não deve assassinar. Vocês 8 fizeram uso inadequado do nome de Deus para pressionar os amigos a fazerem o que vocês queriam. Ou seja, aceitar uma tecnologia farmacêutica circulando e funcionando em seus corpos. Você virou as costas para o Criador ao colocar sua confiança nos homens em vez do próprio Criador. Essa é a ideia do Salmo 146:3? Não coloque sua confiança em príncipes, nem em um filho do homem que é incapaz de salvar. E essa também é a ideia de Jeremias 17:5. É isso que diz Jeová: maldito é o homem que confia em simples humanos, que depende da força humana e cujo coração se afasta de Jeová. Ao apresentar assim o Criador do corpo humano como apoiando seus produtos experimentais, você não acha que diante dos sofrimentos que essas vacinas provocam, as pessoas acabam culpando Deus como responsável direto por sua desgraça?
Como isso poderia ser conciliado com o ensinamento de que Deus não causa sofrimento aos humanos? O livro Cuidem do Rebanho de Deus foi feito para isso. O capítulo 12.39 diz o seguinte sobre a entrada à apostasia. A apostasia consiste em afastar-se do verdadeiro culto, desertar, passar para o lado do inimigo, rebelar-se, abandonar. Você abandonou os ensinamentos fundamentais das Escrituras para promover suas ideias pessoais. E pior, você as adaptou habilmente para atribuí-las a Jeová. Ao ignorar os ensinamentos bíblicos e recusar obstinadamente a correção, você se encontra no que a Bíblia chama de apostasia. O mesmo livro, no mesmo ponto 39, o subponto 3, ainda sobre apostasia, diz o seguinte: é espalhar voluntariamente ensinamentos contrários à verdade. Se alguém, com toda sinceridade, duvida do ensinamento bíblico, os testemunhas de Jeová devem ajudá-lo. Deve-se oferecer-lhe uma ajuda benevolente. Se um cristão insiste em discutir falsos ensinamentos ou em propagá-los voluntariamente, isso pode ser apostasia ou como Himeneu. Se ele não reagir favoravelmente após uma primeira e uma segunda advertência, um comitê de disciplina religiosa deverá ser formado. Você está participando de espalhar voluntariamente ensinamentos contrários à verdade bíblica e insiste em discutir falsos ensinamentos ou em propagá-los voluntariamente. Quantas advertências você recebeu? Apenas uma ou duas? Ou talvez centenas? Ou até milhares? Você as considerou? O comitê entende que não, já que até hoje você não se arrependeu. Portanto, você é um blasfemador, um rebelde e um opositor aos olhos de Deus. Em resumo, um apóstata. Além disso, seus conselhos foram a causa de doenças e mortes entre o nosso povo. Você é culpado de homicídio? Agora podemos assistir a um trecho do ponto de atualidades número 10 do Corpo Governante de 2021, apresentado pelo irmão Maurice. Continuemos aplicando todas as precauções que já se mostraram eficazes. Usar máscara, manter o distanciamento físico, lavar as mãos frequentemente e, se possível, vacinar-se. No ponto de atualidades número 7 de 2021, o irmão Lodge disse que mais de 80% da família internacional de Betel estava vacinada. Temos o prazer de informar que hoje, mais de 99% da família de Betel está vacinada. E isso também é verdade para mais de 95% dos servos especiais de tempo integral que não são de Betel. Muitos de nossos irmãos e irmãs perceberam algumas vantagens em estar vacinado. Por exemplo, em algumas regiões da Bulgária, os padres dizem que as vacinas são um veneno do diabo. Portanto, há uma forte pressão contra a vacinação. Apesar disso, depois de assistirem aos pontos de atualidades do corpo governante, uma irmã e seu marido decidiram se vacinar. Mais tarde, a superiora da irmã ligou para ela para dizer que, para cumprir as normas do governo, ela não poderia mais ir trabalhar enquanto não estivesse vacinada. Essa senhora ficou muito surpresa ao saber que a irmã já estava vacinada. Na verdade, ela era até a única funcionária vacinada. Todas as outras tiveram que ser demitidas. A chefe do setor perguntou à irmã se ela não teria amigos vacinados que pudessem substituir essas pessoas demitidas. Essa senhora então ligou para outros conhecidos testemunhas para saber se eles tinham amigos vacinados à procura de emprego. Naquela mesma noite, quase todos os cargos já estavam preenchidos. A responsável pelo pessoal perguntou às irmãs: "Como é que vocês conhecem tanta gente vacinada?" As irmãs puderam dar um excelente testemunho. Ao todo, 14 irmãs e uma estudante da Bíblia foram contratadas porque seguiram as sábias recomendações e os princípios bíblicos transmitidos em diferentes pontos de atualidades do corpo governante. Agora me volto para você, irmão Anthony Maurice, até o ponto de atualidade número 9.
Em 2021, o corpo governante nunca havia recomendado diretamente o projeto de lei de se vacinar, mas faziam isso de maneira indireta e sorrateira. Mas você, Anthony, usa o método direto ao dizer e, se possível, se vacinar. O que significa esse se possível? De acordo com os números mundiais, 99% da família de Betel está vacinada, e mais de 95% dos servos especiais que não são de Betel também, o que é fácil de entender. Esses números deixariam o regime soviético com inveja, e, no entanto, o corpo governante declara-se satisfeito com isso. Isso mostra que a vontade compartilhada por vocês 8 e que a esmagadora maioria das testemunhas de Jeová aceita essa única forma de tratamento que vocês promovem. Por que você escolhe mencionar, entre outras precauções comprovadas, as vacinas, mas não outras soluções como a ivermectina ou a hidroxicloroquina? Simplesmente o papel do sistema imunológico. Muitos irmãos e irmãs se questionaram sobre as suas reais motivações e isso é totalmente natural. Houve alguma pressão ou incentivo exercido sobre alguns membros do corpo governante ou sobre você mesmo para fazer esse tipo de declaração? Se sim, você pode nos contar a respeito? Se não, como você pode explicar hoje aos testemunhas de Jeová essa insistência? Mais ainda, a ponto de levar alguns a violar a lei de sua própria consciência, esses irmãos que não queriam esse tratamento médico ainda em fase de testes. Eu te proponho revisitar a nossa história moderna, pois ela pode te conduzir à justiça. Na verdade, ao analisar o histórico da questão da vacinação nas publicações, podemos ver que, em 1921, ela era considerada bárbara e diabólica. Em 1924, ela não era uma instituição bem vista. Em 1929, ela era descrita como um crime, uma afronta, um delírio, uma poluição. Em 1931, ela é descrita como uma invenção diabólica para contaminar a humanidade. E, finalmente, em 1952, tornou-se uma questão de consciência. Isso levanta questionamentos. Como pode o escravo fiel e discreto incitar a decretar que as vacinas eram contrárias ao cristianismo durante 31 anos, para depois declará-las aceitáveis? Para aqueles entre nós que estão acostumados a aceitar sem questionar tudo o que vem da organização como alimento vindo diretamente de Jeová, isso inevitavelmente resultou em perdas de vidas humanas. Quem é responsável pelas mortes? As vítimas, em primeiro lugar? E você também, Anthony, já que, como um irmão de destaque, você favoreceu uma terapia em particular, ou seja, a vacinação. Quando você fala da Bulgária apontando a posição de líder religioso, por que não relembra nossa própria história em relação à questão das vacinas? O escravo fiel e discreto também dizia a mesma coisa. Veja o que disse a Idade de Ouro de 4 de fevereiro de 1931, que dedica 10 páginas ao assunto. Por que a vacinação não é para os cristãos? Na página 295, encontramos o seguinte: de todas as invenções que foram impostas à humanidade para corrompê-la, a mais sutilmente diabólica é a vacinação. Você se comportou presunçosamente da maneira expressa por Jesus em Lucas 6,41. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho? A publicidade positiva que você faz da vacinação motiva muitos companheiros a seguirem sua consciência e, por fim, aceitarem essa forma de tratamento médico. O que te impede de permanecer neutro em relação às questões de saúde? Jesus te pediu para fazer propaganda para a Big Pharma? Jesus te pediu para tentar substituir a consciência de cada um? Como você pode afirmar que permanece neutro ao dar esses dois exemplos usados em seu discurso? Ou seja, primeiro, o da irmã e de seu marido indecisos, que acabaram escolhendo a solução recomendada pela consciência do corpo governante, ou seja, a vacinação. E o segundo exemplo, o das irmãs da Bulgária, que foram abençoadas ao conseguirem trabalho, porque também seguiram as sábias recomendações dos pontos de atualidade do corpo governante, ao se deixarem vacinar. No entanto, já se sabia que esse produto vacinal era perigoso, pois ainda estava em fase experimental.
Por que você não fala sobre o princípio da precaução quando se trata de algo novo e que toca no caráter sagrado da vida? Por que você não direciona o olhar dos companheiros para o Criador do maravilhoso corpo humano, dotado de um sistema imunológico prodigioso? Você perdeu a confiança na tecnologia divina? Por causa do meu envolvimento nas construções? Aqui está a próxima reflexão. Antes de iniciar qualquer obra, precisamos preparar uma análise de riscos. Minha pergunta então é: você preparou uma análise de riscos antes de apoiar a vacinação? Antes de se engajar nesse apoio à vacinação, você sabia o que continham os frascos? Você sabia que neles se encontra óxido de grafeno? Você conhecia as propriedades eletromagnéticas desse elemento? Você pensou na influência a longo prazo sobre o sangue, os órgãos e a vida humana? Se em um canteiro de obras ou nas atividades normais de um local dedicado a Jeová ocorrer um incidente, um quase-acidente ou um acidente, devemos preencher um relatório. Você já preencheu ou leu esse tipo de relatório? De qualquer forma, as filiais e o corpo governante receberam muitos relatos relatando efeitos adversos das vacinas contra a Covid, mas não levaram isso em consideração. Muito pelo contrário. Vamos ilustrar esse ponto com o testemunho de Abdias. Meu nome é Abdias, sou testemunha de Jeová e estou ativo há 25 anos e, até hoje, servi como ancião e pioneiro regular durante muitos anos. Se hoje dou meu testemunho de forma anônima, é simplesmente por causa do medo mórbido que, às vezes, as autoridades dentro da organização das Testemunhas de Jeová inspiram. De fato, acho risível não poder dizer a pura verdade dentro de uma organização que se autodenomina a verdade. Posso testemunhar que, durante a crise da Covid, surgiram tensões e divisões dentro da minha congregação. Alguns se permitiam, pelo Zoom, repreender os irmãos e irmãs que estavam relutantes em se vacinar, exortando-os a obedecer à organização e se vacinar. Posso também testemunhar sobre uma irmã da minha congregação, de cerca de 35 anos, que absolutamente não queria se vacinar, mas que, após múltiplas pressões da organização, discursos, comunicações e, por fim, o discurso de um ancião incentivando a obediência e a vacinação, isso foi a gota d'água, acabou cedendo e se vacinou. Rapidamente, todo o corpo dela começou a apresentar disfunções. Ela teve que pagar o equivalente a 5 ou 6 meses de salário e viajar para o país vizinho para fazer uma série de exames médicos. Sei que os médicos tiveram muita dificuldade para entender o que estava acontecendo com ela. Parece que eles conseguiram estabilizá-la, mas hoje não sei como está a saúde dela. Ela, obviamente, se arrepende profundamente de ter cedido à pressão da organização e dos anciãos. Quando expliquei ao ancião que foi por causa do discurso dele que essa irmã se vacinou, ele me respondeu que não se importava, que Jeová não poderia lhe reprovar nada porque ele só havia obedecido às instruções da sua organização. Posso também testemunhar que alguns anciãos conversaram comigo por Zoom durante o período da Covid para me ameaçar de me marcar se eu continuasse a encorajar meus irmãos e irmãs a terem cautela antes de se vacinarem. Explicando-lhes os receios de algumas outras autoridades médicas que destacavam a possível periculosidade das vacinas contra a Covid e os eventuais efeitos colaterais futuros. Agora lembro-lhe a reflexão de Provérbios capítulo 14, versículo 12. Existe um caminho que o homem imagina ser o certo, mas no final ele conduz à morte. Considere também Eclesiastes 7, 29. Descobri apenas isto. O verdadeiro Deus fez os humanos retos, mas eles seguiram seus próprios planos. Infelizmente, você segue seus próprios planos. Ao tomar partido a favor de produtos tecnológicos promovidos por empresas farmacêuticas de reputação duvidosa, em vez de manter distância, você deveria saber que esse não é o seu lugar. O comitê gostaria de saber se você retomou contato com as irmãs da Bulgária em 2025 para saber como avançar com a bênção, a qual você fez alusão em seu discurso. Essa bênção vacinal lhes permitiu encontrar um emprego. Mas isso lhes permite manter uma boa saúde física até hoje? Elas ainda estão entre os vivos, como diz o irmão Splani.
Você realmente se preocupa com elas? Ou você contou essa história para tornar a vacinação mais atraente? Você também diz, sem nenhum constrangimento, que foi dado um bom testemunho nessa circunstância. Isso é totalmente falso. Um bom testemunho consiste em respeitar as normas bíblicas e em não se envolver em controvérsias do mundo, apesar da pressão ou das dificuldades. Sua atitude claramente o tornou culpado de condutas indignas e afrontosas. Você também é culpado de homicídio. Lembramos do SFL 12 a 16, sob conduta indigna e afrontosa, onde se fala de atos que refletem um estado de espírito marcado pela falta de respeito, desprezo ou até mesmo desdém pelas normas morais de Deus, suas leis e sua autoridade. Irmão Maurice, por causa da sua posição pró-vacina, as palavras, as ações e o estado de espírito que são destacados mostram que, infelizmente, você não tem muito amor, consideração, simpatia e compaixão por aqueles que sofrem em sua carne, em sua consciência e por aqueles que têm uma opinião diferente. Seu discurso não leva em conta a liberdade de consciência cristã expressa, em particular, na Carta aos Romanos, capítulo 14. E na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8. Por fim, em outro aspecto, o comitê gostaria de saber se você pode compartilhar as verdadeiras razões da sua saída do corpo governante, em nome da verdade que deveria caracterizar a organização que leva o nome de Jeová. De fato, a Bíblia nos ensina muito sobre a causa do descontentamento de Deus em relação aos seus servos, sejam eles profetas, juízes, reis ou apóstolos. Qual é a causa do descontentamento de Deus em relação a você? Isso tem relação com a gestão da crise da Covid ou é outra coisa? Muito obrigado, irmão Ian e irmão Sérgio, por suas intervenções e pela boa preparação. Você quer concluir, irmão Sérgio? Com muito prazer. Obrigado, irmão Metz, e obrigado, irmão Ian. Considerando o que foi dito anteriormente, e visto que nenhum membro do corpo governante citado foi devidamente convocado, nem aceitou se apresentar diante do Comitê de Disciplinas Religiosas formado para tentar restabelecer os fatos, estabelecer as bases para o retorno ao diálogo entre os membros desunidos da Assembleia Mundial das Testemunhas de Jeová, a fim de restabelecer a verdade e fazer justiça às vítimas em um espírito de misericórdia e perdão. O comitê conclui o seguinte: 1. Vejamos a palavra dos deuses. 1 Coríntios capítulo 8 é citado. Os irmãos que participaram dessas notícias violaram os princípios bíblicos relativos à liberdade individual de cada pessoa de escolher o tratamento médico com base na consciência pessoal. 2. Que essa incitação à violação dos princípios bíblicos foi feita por meio de mecanismos dissimulados e diretos, por meio de discursos habilmente construídos e versículos bíblicos tirados do contexto, como Romanos capítulo 13, onde obrigado. O exemplo de Naamã aplicado fora do contexto. 3. Que a violação da consciência dos irmãos e irmãs foi estabelecida, por exemplo, através do conteúdo das cartas aos anciãos de 19 de dezembro de 2022, que excluíram injustamente irmãos não vacinados de participar de escolas de treinamento, bem como da carta aos servos de tempo integral de 6 de agosto. 2021, em que o corpo governante impôs sua própria visão, sua posição e seu conhecimento pessoal ao incentivar ativamente a tomada de vacinas experimentais, mesmo que muitos irmãos e irmãs não quisessem realmente tomar esse produto médico. 4. Portanto, os irmãos do corpo governante pecaram contra nossos irmãos, e isso constitui um pecado contra Cristo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 8, versículos 11 e 12, que declara, e cito, assim, por causa do teu conhecimento, o homem que é fraco irá à perdição. Teu irmão, por quem Cristo morreu, quando vocês pecam contra seus irmãos dessa maneira e ferem a consciência deles, que é fraca, vocês pecam contra Cristo. 5. Que a responsabilidade pelos efeitos nocivos das injeções, mortes, doenças, sofrimentos físicos, mentais, emocionais, psíquicos, angústia social, desunião nas congregações, etc.
sobre os irmãos e irmãs que o tomaram sob a coação do Colégio Central, repousam sobre este Colégio Central, que foi por iniciativa deste incitamento, por vezes acompanhado de ameaças, sanções para quem recusasse as injeções de Covid, ou mesmo as cartas aos servidores a tempo inteiro, já citadas no parágrafo 4, que prevê obrigado. Negar aos irmãos não vacinados acesso aos privilégios de serviço. 6. Que os membros deste corpo governante pecaram manifestamente contra Deus e contra seus irmãos, sem procurarem publicamente se desculpar, pedir o perdão de que necessitam, ou mesmo demonstrar o menor arrependimento diante de seus numerosos pecados, e isso repetidamente e com pleno conhecimento de causa. O comitê conclui o seguinte: na minha opinião, que os atuais membros deste corpo governante, sediado em Warwick, nos Estados Unidos da América, citados nominalmente por este comitê, a saber, David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Hurd, Garrett Loesch, Mark Sanderson, Anthony Maurice III, não estão mais publicamente qualificados para exercer as funções de anciãos nem de pastores do rebanho de Deus. Em segundo lugar, e os atuais membros deste corpo governante, sediado em Warwick, nos Estados Unidos da América, citados nominalmente por este comitê, a saber, Sr. David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Hurd, Eric Lodge, Mark Sanderson, Anthony Morris III, não são mais testemunhas de Jeová. Um prazo de 2 meses lhes é concedido para contestar a presente decisão ou para interpor recurso. Em terceiro lugar, e que esses irmãos, membros do corpo governante sediado em Warwick, não quiseram ouvir seus irmãos que escreveram centenas de cartas, nem se reunir chamando-os ao diálogo, à razão e ao arrependimento para consolidar a paz, mas se recusaram a ouvir seus irmãos e, portanto, conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 18, versículos 15 a 17, que declara, especialmente no versículo 17, cito, se ele não os ouvir, fale à congregação, e se ele não ouvir nem mesmo a congregação, considere-o como um gentil ou como um cobrador de impostos. Fim da citação. As palavras de Jesus, portanto, o comitê toma conhecimento e, com base nisso, tornará público este relatório à Assembleia dos Irmãos e Irmãs no Mundo, por todos os canais sociais disponíveis. Obrigado, irmão Sérgio, por esta conclusão. Estamos obviamente consternados, mas é uma decisão importante que precisava ser tomada. Então, se todos concordamos com esta conclusão, acredito que sim. Assim chega ao fim esta audiência do Comitê de Disciplina Religiosa. Se não houver mais nenhuma observação adicional, pedimos ao irmão Ian que conclua esta sessão com uma oração. Então, alguém tem algo a acrescentar? Não? Está bom assim? Estamos ouvindo você, irmão Ian, para a oração final. Nosso Pai Celestial, estamos felizes por termos podido contribuir, ainda que de forma tão pequena, para a justiça. Tu criaste os seres humanos com diferentes. O senso espiritual e o senso de justiça são algo importante para nós, e tentamos fazer o nosso melhor para poder nos conformar a isso e para poder ajudar aqueles que estão ao nosso redor a aplicar essa justiça em suas vidas. Infelizmente, aqueles que têm poder em nosso mundo são muito frequentemente recuperados pela influência diabólica de Satanás para realizar a sua vontade. E a nossa contribuição para impedir isso, tentando raciocinar com os irmãos do corpo governante sobre certas questões, em relação à gestão da crise da Covid dentro da organização, alertou muitas consciências entre nossos irmãos e irmãs, entre nós mesmos, e vemos que há um desconforto que precisa ser resolvido. Tua bênção só pode voltar se a justiça, se levarmos em conta a justiça, mas também a misericórdia. É por isso que ainda damos um certo tempo aos nossos irmãos do corpo governante para que possam se recompor, para que possam voltar à razão e sair da armadilha do diabo. Por favor, abençoe os esforços que foram feitos neste comitê. Todas as consciências que trabalham para fazer a verdade sobre este assunto conhecida, para poder alertar, para poder avisar e assim permanecer unidos. E é em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que dizemos para orar e agradecer. Amém.